Ok. Então, eu tenho assim muita alegria de apresentar assim um conterrâneo meu, Carlos Frederico de Brasil. Ainda que você esteja lá em Minas, né, Carlos? E eu aqui em Curitiba, a gente participa dessa mesma brasilidade aqui. Então, hoje Carlos vai nos falar sobre a via cordial e a perplexidade em Ibn Arabi, caminhos para uma cardiognose. Né? Carlos possui mestrado e doutorado em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lecionando na graduação e sendo membro permanente do programa de pós-graduação em ciências da religião. Também é editor-gerente da revista Horizonte, que trata de teologia e ciências da religião. Tem experiência na área de ciências da religião, atuando principalmente com os temas de espiritualidade e saúde, mística, mística comparada, Islã, sufismo, mística carmelitana, diálogo interreligioso e João da Cruz. É professor também da Faculdade Unimed, na pós-graduação em cuidados paliativos, com as disciplinas de A Morte e o Morrer nas Religiões e Espiritualidade e Saúde. É membro também do grupo de pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo. Então, Carlos, eu sei aqui pela tua tese, né, entre Ibn Arabi e João da Cruz, que você estudou bastante essa questão do coração e da perplexidade dos caminhos do coração. Então, te dou a palavra para você compartilhar conosco aqui isso tudo que você aprendeu. Obrigado, Sandra, minha conterrânea. Espero que estejam ouvindo bem. Eu já tive um tempo em Curitiba, uns 3 anos, há muito tempo atrás, mas obrigado pela palavra. Muchas gracias a todos. Eu havia pensado, vou falar em português, que é minha língua, pero eu havia preparado um PowerPoint, uma apresentação em espanhol para facilitar-os a compreensão de que eu hablo. Pero no sé lo que pasó, mi ordenador no he conseguido entrar en la conferencia con mi ordenador. Entonces estoy en mi móvil. Hablaré en portugués. Intentaré hablar despacito para que sea más fácil la comprensión. Bem, uma divulgação como editor de Horizonte. Tendremos para el próximo año, el final del año, un número especial sobre la mística islámica, de modo que si alguno de ustedes, a ustedes les gustaría escribir, estaremos abiertos a recibir textos, artículos que digam sobre a mística islâmica. Bem, dizendo isso, passo a falar em português. Sandra, se eu passar do tempo, pode me avisar, tá? Eu ia marcar com cronômetro, mas estou sem. Estou entendendo que eu posso ir até às 3h05, mais ou menos, não? Então, vamos lá. Vai ficar um pouco confuso para mim, porque o texto que eu preparei está em espanhol e minha fala é em português. Mas a proposta, inicialmente, eu havia pensado em trabalhar com Attar, uma vez que é quem eu venho estudando agora, sobretudo a obra A Linguagem dos Pássaros. Porém, resolvi, mais proximamente, retomar um pouco da minha tese de doutorado, uma vez que nunca apresentei em um congresso internacional. Então, retomei, agregando a discussão da perplexidade, que é um assunto que tem me chamado muita atenção numa discussão mais próxima de Attar no momento, porém é uma temática a qual eu gosto muito e entendo que toda a lógica do coração, a lógica cordial, propicia uma experiência de perplexidade
que é o que vai, dentro de toda a concepção de Ibn Arabi, propiciar tanto o acesso ao ser humano perfeito, quanto à morada da não morada ou a estação da não estação, tá? Que eu vou acabar não abordando tanto por uma questão de tempo. Eu fiz uma proposta que se quedou bem grande, né? E depois tive que fazer uma redução para poder caber nos 40 minutos. Então, a proposta da reflexão é se aproximar da noção de coração, calbe. Não adentrarei nos pequenos detalhes, subdivisões que Ibn Arabi, vez por outra, traz, como Lub, Sadri, tá? Dentro dessa lógica do coração como um todo, né? E centrando em que medida, procurando pensar em que medida essa lógica cordial abre para uma experiência de perplexidade, entendendo que essa experiência de perplexidade ela é fundamental dentro da mística Akbari, dentro do pensamento de Ibn Arabi, porque somente na perplexidade eu acesso a dimensão do real em suas multiformes manifestações. Somente via perplexidade, Haira, eu chego a Al-Haq, né? De alguma maneira, né? Na medida em que Al-Haq, né? Continuamente se manifesta, continuamente se espelha no cosmos, continuamente se recria, né? Isso posto, eu entendo que existam duas perguntas fundamentais com esta minha ponência. Primeiro, o que seria, propriamente dito, a cardiognoses, né, ou o conhecimento do coração, ou a lógica cordial em Ibn Arabi, né, e qual que seria o passo entre a lógica cordial, né, a cardiognose e a abertura para a perplexidade. E de que maneira toda essa lógica cordial perplexiva permite uma nova perspectiva de conhecimento, uma nova perspectiva cognitiva, né? Então, eu entendo que praticamente a minha fala teria 3 partes, tá? Uma envolvendo o coração, a outra envolvendo a perplexidade e uma terceira os impactos numa perspectiva de conhecimento, tá? Já para início dessa fala, né, há uma fala interessante de Ibn Arabi, que ele entende que, ao pensar como é que se dá o conhecimento humano, esse conhecimento, inclusive muito dentro da tradição filosófica islâmica, há uma associação muito forte ao intelecto, e o intelecto age conhecendo, se utilizando, se servindo da ação de 5 grandes faculdades humanas, né? Que seriam a razão, a imaginação, a representação, a memória e os sentidos. Então, o intelecto, para conhecer bem o mundo, para conhecer bem o cosmos, lança a mão desses recursos para que ele possa realmente produzir conhecimento. Porém, para Ibn Arabi, né, o conhecimento pertinente ele nunca estará completo se esse intelecto não se submeter ao calbi. Ou seja, quer dizer, o conhecimento não ocorre, pelo menos de uma maneira que seja mais pertinente, na visão Akbari, se não houver uma lógica cordial. E é dessa lógica cordial que eu vou tentar tratar aqui agora. E aí algumas discussões são importantes. Primeiro, como se compreender o coração, tá? Que dinâmica esse coração desenrola no seu ser cordial, e a relação do coração com a perplexidade. Aqui eu acabei tendo que fazer alguns recortes, alguns focos, tá? Porque o coração, na perspectiva de Ibn Arabi, possui várias dimensões, e eu estou centrando nas dimensões que são mais direcionadas à cardiognose e à perplexidade. Então, um primeiro elemento muito presente em Ibn Arabi é o coração como receptáculo, como um receptáculo acolhedor
possível de abertura e de receber todas as formas, né? E aí a minha primeira citação, eu pus aqui, tá em espanhol na minha tela do computador, né? É a famosa frase do Tarjuman al-Shuak, né? Daquele poema, daquele livro de poemas, né? Meu coração, el calbi, se tornou capaz de acolher toda forma. Então, é principalmente esse início, né? O coração que é capaz de acolher toda forma, uma primeira distinção na perspectiva, na abordagem Akbari, né? Coração enquanto receptáculo, né? E aí ele desenvolve, né? Ao apontar as diversas formas, ele aponta, inclusive, diversas formas de expressões de tradições religiosas distintas, né? Ele é pasto para as gazelas e abadia para os monges. Aqui eu estou numa tradução relativamente livre, né? Me baseei em algumas traduções para chegar e montei uma tradução minha. Há perspectivas diferentes, a outras abordagens de tradução. É pasto para as gazelas e abadia para os monges, é o templo para os ídolos e a Caaba para o peregrino. Ele é as tábuas da Torá e também as folhas do Alcorão. A religião que eu professo é a do amor. Para onde se dirigem as caravanas do amor, esta é minha religião, esta é minha fé, né? Baseado nessa fala de Ibn Arabi, nesse trecho, nesse poema, né? No próprio Tarjuman al-Shuak, ele faz alguns comentários, né? Por exemplo, na página 95 de onde eu estou com uma versão francesa, de Interprète de Désir, os intérpretes dos desejos. Ele diz assim: o coração é a sede de sua majestade, né? Então, o coração é um órgão que contém algo, kabil, e é capaz de acolher e receber, kabul, né? O real em suas manifestações, tajaliat, né? Em sua diversidade, dinamismo, novidade. É interessante pensar que o coração é um receptáculo, depois nós vamos ver, não é um receptáculo imóvel, parado, né? Engessado, mas é um receptáculo altamente dúctil, porque a forma de Ibn Arabi pensar o próprio real, al-haq, né? É um real altamente dinâmico, altamente móvel, né? Que se cria e se recria continuamente. Então, somente um órgão com esse tipo de capacidade seria capaz de acolher. Então, se o coração é receptáculo, ele pode ser receptáculo, num primeiro sentido, de uma morada sagrada, né? Pode ser entendido como morada sagrada, como um templo, né? E aí o próprio Ibn Arabi, comentando o Tarjuman al-Shuak, ele diz: é abadia para os monges da Urban, porque ao igual que comparamos aos enamorados com os monges por sua vida monástica, que permite a um que se dedique totalmente a Deus, do mesmo modo o coração se assemelha a um templo consagrado, como é a morada dos religiosos e lugar em que se reúnem para a adoração. Então, esse templo, esse coração, enquanto receptáculo, que é uma morada, mas é uma morada que possui uma dimensão sacra, no sentido de que somente ele, né, é capaz de acolher esse real na plenitude em que é possível ser recolhido. Então, ele é um templo, também cito aqui Ibn Arabi, o templo da teofania e da amplitude divina, né? Então, aspectos que depois eu vou retomar, justamente porque o coração possui características específicas, ele dá conta, ele pode receber as teofanias divinas, que são mutáveis, mas também a amplitude e a infinitude divina. Esse coração também, no mesmo Tarjuman, Ibn Arabi vai falar que é o trono divino, é o trono de Deus, mas também no Futuhah al-Makkiyah, né, ele vai dizer: o coração é o seu trono e não está limitado por nenhum atributo específico. Então, uma característica específica do coração, justamente por isso ele é o órgão por excelência do conhecimento sagrado ou do conhecimento do divino ou do real, né? Porque ele enquanto receptor, mientras recibe, né? Não se limita, né? Não se limita por nenhum atributo específico, nem de al-haq, né?
nem da própria realidade, né? Mas bem, ele leva junto todos os nomes divinos e atributos divinos, já que o todo misericordioso possui os nomes mais belos, e aí menciona o Corão, 17:110. Né? Então, quer dizer, por todas essas perspectivas, o coração já pode ser pensado como essa dimensão sagrada e que pode acolher as infinitas manifestações do real. Né? E aí é um receptáculo que, ao mesmo tempo, recebe, mas também se molda, se adequa às formas divinas. E aqui eu queria citar o Ernesto Cardenal, né? Há uma frase bonita dele, se não me engano, Lucy Lopes Baraldes organizou o Trota, né? Vida em el Amor. Ele diz assim, no centro de nós mesmos, e eu gosto de citar porque essa possibilidade, é lógico que é uma perspectiva relativamente diferente, mas a possibilidade de ser habitada pelo real significa que, no fundo, no loop do coração, no núcleo do coração, tá? Se é habitado pela presença do real inominável al-Haq, né? Na verdade, ou o real inominável. Né? No centro de nosso ser não somos nós mesmos, porém outro, com letra maiúscula. Nossa identidade é outra. Cada um de nós é ontologicamente dois, que encontrarmos-nos e concentrar nos braços de outro, com letra maiúscula. Tá? Por outro lado, toda essa dimensão de morada sagrada aponta que o coração também é um espaço exclusivo. Né? O real não o divide com outras possibilidades de outras presenças dentro dele, outras representações dentro dele. Por isso, também, mais tarde, nós vamos ver aqui, diante de um coração, para que ele seja realmente um receptáculo, ele precisa passar por processos purificativos, como o espelhamento do coração, como se fosse o polimento do espelho, que é o coração, ou um esvaziamento desse coração. Uma outra metáfora muito importante presente em Ibn Arabi diz respeito a pensar o coração como centro, né? Como centro em todo sentido. Tá? Mas não é um centro como um local que é central. Sobretudo, é um centro dinâmico de onde partem, né, as energias principais da vida, da existência, mas que também onde se acolhe. Então, ele é centro no sentido de se dinamizar, tanto no receber, quanto no difundir, no projetar, no expandir, né, elementos tanto do cosmo, né, como também do próprio real, né, que recebe e que difunde. Né? E aqui eu estou falando cosmo e real, né, porque para Ibn Arabi não caberia o coração apenas como um órgão de conhecimento de Deus, para usar uma linguagem um pouco mais delimitada. Né? Quando ele usa o real, al-Haq, ele abre para não limitação desse tipo de nomeação. Né? Mas o coração não se limita somente a um órgão de conhecimento de Deus, porque toda cosmologia akbari é muito marcada por uma grande interação entre o real e seus nomes divinos e suas projeções, suas manifestações da Jaliat na própria realidade, no próprio cosmos, na própria natureza, de modo que esse real essa realidade e não é Deus. É rua, ele, la rua, não ele. Né? Uma dinâmica muito unida, né? Pensando um pouquinho na ideia da Wahdat al-Wujud, né? Da unidade da existência. Então, esse conhecimento que o coração se abre não é somente um conhecimento religioso, mas uma outra perspectiva de se abordar o próprio real, né? Uma vez que esse real também está em grande interação com o cosmos, com o mundo, com a natureza, com a história. Né? E aí o coração como centro, ele vai voltar bastante no próprio Tarjuman al-Shuak, intérprete dos desejos,
ele também aborda essa questão da centralidade no coração. Tá? Também no Fuzuz al-Hikam, a sabedoria do coração, na palavra de Shuaib, profeta mencionado no Alcorão, né, capítulo 12, ele também menciona essa questão da centralidade do coração. E, ao mesmo tempo, é uma centralidade que possui raízes para todo o campo. A própria referência Shuaib, né, o nome tem na raiz árabe a palavra Sha'aba, né, que quer dizer divergir, ramificar. Né? Então, de alguma maneira, o coração é esse centro a partir do qual se ramificam várias possibilidades, se expandem e, ao mesmo tempo, como as raízes, se colhem vários elementos. Né? Então, no capítulo 12 do Fuzuz, Ibn Arabi também vai tratar especificamente do coração, sobretudo nessa perspectiva de diversidade. Uma terceira abordagem a respeito do coração, podemos pensá-lo como barzar, né, na linguagem Akbari. Barzar é aquilo que está no meio, está entre. Né? Então, o coração também pensado como um órgão que causa possibilidades ou possibilita intermediador de alguma maneira, né, entre o mundo espiritual e o mundo sensível, entre o infinito e o finito, o visível e o não visível, o invisível. Né? Então, essa característica do coração também lhe permite uma série de trocas, de mediações de conhecimentos, de interações, de afetos, de várias possibilidades. Né? E, ao fazer isso, o coração não faz de uma forma dispersiva, né? Ele faz com grande capacidade de integração dessa diversidade na unidade, Tawhid. Né? E aí, sim, com certeza, ele vai ser também, pode ser pensado, como um grande conhecimento um grande órgão do conhecimento místico, porque permite dentro de si, né, além de acolher ser morada de El-Haq, ser uma morada sagrada, permite entre si essa diversidade de expressões que ele consegue integrar. Né? E aí eu acho que, a partir disso, podemos pensar duas formas de ver o coração, ou duas funções, que eu estou chamando a função liminar, aquilo que está entre e propicia mudanças de estágios, de etapas de estágio, de estados. Então, dentro da própria lógica do desenrolar místico, segundo a compreensão de Ibn Arabi, nós passamos por vários estágios, vários makamat, né? Nessa própria progressão, o coração é importante porque propicia esses estados liminares em que se vai de um momento a outro, né? Né? Mas, ao mesmo tempo, ele também tem uma função hermenêutica, né? De significar, de ressignificar, de dar sentido à realidade a partir da experiência vivida, a partir da mediação dessa integração. Né? E, nesse sentido, ele é capaz de captar a linguagem divina em toda a realidade, no ser humano, né? E de ver tudo isso em sua relação primordial com o real. Né? Para Ibn Arabi, continuando com essa função hermenêutica do e a grande parábola, expressões inclusive muito corânicas, né? E aí se entende que todo o mundo é uma floresta de símbolos, uma grande metáfora, né, simbólica, né, que dá sempre notícias do real ou da integração de tudo ou dessa conjunção profunda cosmológica entre o real e o cosmos. Né? Portanto, ele é um órgão de interpretação esotérica também, tal Yu, né? E uma interpretação que supõe uma perspectiva particular de revelação, que é Kashf. Né? Por meio do Tawil, né? Se eu acedo a Kashf, eu consigo ter intuições e percepções acerca do próprio cosmos, acerca do real. Mas o coração, ao ser isso, ele também possui uma dimensão criativa, né? Porque ele é capaz, ao ser um órgão altamente hermenêutico, interpretativo,
né, que significa, ele é capaz também de recriar o mundo na medida em que ele recria sentidos, né? Ele reinterpreta o mundo, mas também, num outro sentido, o coração permite o acesso ao mundo imaginal, né? Para Ibn Arabi, essa dimensão da realidade, que também é um bazar, que está entre a vida, né, sensível e a vida espiritual, que mistura elementos do sensível e elementos do espiritual, de modo que você consegue ver o mundo espiritual mediatizado, né, por imagens, por sinais, por símbolos, por elementos mais semelhantes à vida sensível, né? Então, um órgão de muita capacidade também criativa. Por outro lado, também um quarto elemento que eu queria chamar a atenção, o coração é um órgão de integração da diversidade na unidade, já havia comentado, né? E o capítulo do Fusus que vai justamente abordar isso é o capítulo 12, né? Em que Ibn Arabi, na sabedoria do coração, é justamente esse órgão de integração da diversidade. Inclusive, ele vai apontar essa diversidade até para a diversidade religiosa, que pode ser integrado, né? Na diversidade de crenças, né? No Fusus, capítulo 2, ele diz assim: se atribui especialmente a Shuaib o fato do movimento em todas as direções, cujas ramificações são inumeráveis. Toda profissão de fé é uma destas ramificações. Todas são ramificações, né? Mas no meio de todas essas ramificações, o Qalb é esse órgão que consegue também unificar, quase como uma coincidência oppositorum, né, dos latinos, em que consegue unir, né, pôr junto as oposições de uma forma integrada, sem exclusão de dimensões, né? Se o coração, portanto, possui essas 4 dimensões que eu estou abordando, possui outras também, mas essas 4 que eu estou focando, né, que é morada, que é centro, que é bazar entre, né, istmo, e que é órgão integrativo, né, ao mesmo tempo, ele possui algumas características para se tornar isso. A primeira grande característica é que o coração é capaz de se alargar. Eu havia traduzido aqui por ensanchar-se, né, para receber as teofanias divinas, né, as presenças divinas, hadarat, né, ou as epifanias, masahir, né, na noção de Ibn Arabi, né? Então, tem uma frase dele, né? Meus céus e minha terra não me envolvem, né? Sem dúvida. Porém, o coração do meu manso e dócil servo da fé me rodeia, né? Então, quer dizer, nem a terra é capaz de acolher totalmente o real, porém o coração sim é capaz de o acolher. Porém, eu não gosto de pensar o coração como uma coisa, um objeto pronto e acabado. Mas eu tenho pensado, seguindo na linha do Michael Sells, Mystical Language of Unsaying, o coração como um evento que se constitui justamente na experiência do real ou na abertura para o real, né? É um evento que se constitui continuamente, né? E que, de acordo com as tajaliat, né? Com as projeções, né? As manifestações dos nomes divinos, né? Ele vai se refazendo, se remoldando. Portanto, é um órgão que possui uma dutilidade, uma maleabilidade, uma capacidade de ser moldado, de ser refeito. Ou seja, é um órgão muito mais de uma característica ontológica pronto e acabado, uma característica de que se realiza na existência do gnóstico, né? Ao mesmo tempo, o coração também pode ser pensado como possuindo a característica de um grande espelhamento entre macro e microcosmo, entre a dimensão do ser humano enquanto microcosmo e toda a sua relação com o macrocosmo. Ibn Arabi chega, inclusive, no Futuh al-Makkiyah, a fazer uma certa analogia entre o coração e a própria Kaaba, né? E aí vai num estilo mais comparativo, dizendo: esta minha Kaaba é o coração do ser e meu trono, que é o universo inteiro, é um corpo limitado para este coração. Nenhum deles pode envolver-me, porém
minha casa, que me contém, é o seu coração, né? Então, de alguma maneira, faz uma analogia da Kaaba, assim como a Kaaba, pensado como esse coração do cosmos, o centro do mundo, uma lógica islâmica, né? Também o coração é como se fosse uma Kaaba que acolhe, né, esse real, mas de uma forma muito mais ilimitada que o próprio cosmos, né? E aí ele, né, nessa relação entre micro e macrocosmo, ele continua dizendo: assim, os que circulam por teu coração são os mistérios, segredos, né? Na semana retrasada, né, a partir da conferência do Demétrio sobre o Tirmidhi, se falava muito do centro do coração, ou do lube do coração. Para Tirmidhi é o intelecto, para Ibn Arabi é o sir, né? O segredo, né? O segredo, o mistério dos nomes divinos, que se assemelham a seus corpos circulando por estas, eu traduzi aqui, rocas, por essas pedras, se eu não me engano, da Kaaba terrenal, né? Você é o receptáculo e eu sou eu, né? Texto do Futuhat al-Makkiyah. Para o coração ser isso tudo, Ibn Arabi usa uma expressão muito importante: coração é takalub, né? Que possui a mesma raiz trilítere árabe do kalb, né? QLB, né? Takalub é o coração que é fluídico, que é movimentado, né? E aí o próprio Ibn Arabi também, no Tarjuman al-Ashwaq, ele vai dizer: alguém disse que o coração adquire seu nome por sua perpétua transformação. Takalub, a forma que eu usei para traduzir Takalub, né? Mas Takalub pode ser, inclusive, um carro capotando, quer dizer, revirando, né? Então, o coração é um órgão que, além de ser moldável, dúctil, é possível de completas transformações, e mesmo há autores que usam um pouco essa linguagem, trazendo para a linguagem popular, né? O coração é enganador, o coração, né, vai para cá e vai para lá, né? A própria tradição corânica e da Torá também usam o coração muitas vezes nesse sentido, né? Então, o coração, voltando a citar Ibn Arabi, varia com a variação das influências sobre ele, que variam com a variação de suas condições, que variam com a variação das manifestações divinas em sua identidade secreta. A lei religiosa chama essa itinerância perpétua e a situação nas formas, né? E a substituição nas formas, né? Então, o coração como esse órgão altamente dinâmico, dúctil e moldável e altamente capaz de se refazer, né? Se recolocar-se e se tornar totalmente novo. Ou seja, o coração é um órgão dúctil capaz de suportar o dinamismo da presença do real. E próprio Ibn Arabi, no livro das Teofanias, se chama coração, calbe, somente por sua capacidade de mudar-se, né? Ao fazer isso, já podemos perceber como o coração abre para a experiência da perplexidade, né? Que, segundo Atari, inclusive, vem após a experiência da união mística, por exemplo, né? No livro Le Devoir Allemand des Effets de Voyage, né? O desvelamento dos efeitos da viagem, Ibn Arabi também vai falar, né, na perplexidade, e aí, né, já pensando um pouquinho, deixando um pouquinho a noção de coração, pensar a perplexidade, né? Se esse coração é esse órgão dessa tal capacidade de movimentação e mobilidade, ele abre para a experiência de perplexidade, né? E aí ele vai falar em tipos de viagem, né? São 3 tipos de viagem nessa obra, né? As 2 primeiras viagens têm um fim, e a terceiro tipo de viagem, que é a viagem nele, tá? Nele, em Deus, né? Em Al-Haq, essa viagem não tem fim, e ele chama por isso que é uma viagem da errância, da perplexidade, porque a existência nessa obra, ele diz, tem por origem o movimento, e a viagem não cessa jamais,
até o infinito. Experimentar isso é, de alguma maneira, experimentar Haira, né? E aí eu pus algumas obras, o capítulo 50 do Futuhá, capítulo famoso, porque ali ele aborda justamente a questão da perplexidade. Se alguém diz que sabe que Deus é seu criador e não se confunde, é uma prova de que é ignorante, né? A prova de seu conhecimento é sua falta de conhecimento, né? Futuhá Maquiá 50, capítulo 50, número 125, né? E aí tem a famosa frase também, que é a partir de um hadith, aumenta a minha perplexidade em ti, é uma exigência da sucessão dos desvelamentos. Então, para que o Kalb possa realmente permitir, como morada, ou como órgão que de alguma maneira integra a unidade na diversidade, ou como órgão que é takalub, né? Altamente imutável, né? Para que ele possa continuar propiciando desvelamentos, eu preciso aceder a uma forma de ser que me permita viver na perplexidade. E a perplexidade pode ser entendida de várias maneiras em Ibn Arabi. Primeiro, como incapacidade de percepção racional. Ele faz no Futuhá al-Maquiá número 50 uma comparação entre a perplexidade dos filósofos, que é a perplexidade quando não se sabe uma resposta, e a perplexidade dos místicos, né? Quando sabe sem saber, ou não sabe sabendo, né? E aí ele diz que a incapacidade de percepção racional é quando a impotência de perceber a percepção é uma percepção. Isso aqui ele está no Devoir Alemão, Des Effets du Voyage. A incapacidade de perceber é conhecimento místico, né? João da Cruz, que eu estudei, também tem uma frase muito parecida, né? Quanto mais eu vou não sabendo sobre Deus, alguma coisa assim, não me lembro textualmente, mais eu vou me aproximando dele, né? Depois, a diversidade de manifestações. Há uma incapacidade de percepção racional, isso tem a ver com o sujeito, porém a diversidade de manifestações tem a ver com o real, né? Com a própria realidade dinâmica do mundo, na qual o real projeta os seus nomes divinos continuamente, né? Futuhá al-Maquiá, capítulo 542, diz: o real não se desvela em uma forma duas vezes, porque o companheiro deste conhecimento é a perplexidade em Deus, devido à diversidade de formas de desvelamentos que lhe sobrevêm, né? Então, também a perplexidade nasce dessa condição do próprio real, não só da condição da incapacidade do ser de conhecer de uma forma fixa, né, delimitada, mas também que o próprio real, na sua ordem, é não delimitado, né? E o próprio Kalb, também uma condição, né? Ele é sir, né? Ele é segredo, né? Local do segredo de El-Haq e também do segredo do ser humano, sobretudo em sua dimensão de núcleo, que seria o coração do coração. Não é a expressão de Ibn Arabi, mas se eu pudesse dizer, usando uma linguagem de João da Cruz, o centro mais profundo, ou no mais profundo centro, né? E aí, ali ele propicia, né, intimidade de acesso, que é exclusivo do real, inclusive, porque no coração não se cabe, né, várias moradas, né, ou se moram tem várias moradas, mas não cabem ser habitadas por vários seres ou vários amores, né? Embora Ibn Arabi não pense esses amores de uma forma contraditória entre si, tá? Mas quando são vividos de forma exclusiva, eles não me permitem uma visão mais integrada do todo. Portanto, nesse sentido, não cabe, porque empobrece a percepção, né? Citando aqui El Secreto de los Nombres de Dios, na tradução do Pablo, né, Beneito, o verdadeiro desceu em seus peitos, sudur, né, de seus servos, que a presença divina reúne os atributos mais altos e mais baixos. Então, essa noção de coração como sir, né, totalmente inatingível, e somente o ser humano perfeito seria o ser humano que permitiria algum tipo de acesso, porque esse ser humano não prende nenhuma das manifestações divinas, mas o seu coração as espelha, as recebe, as deixa passar e vai e recebe continuamente, né?
Nas contemplações dos mistérios, Ibn Arabi diz alguma coisa assim, na mesma linha. Deus me fez contemplar o desconcerto, Raira, e me disse, volta. Porém, não pude encontrar para onde. Me disse, aproxima-te, porém não pude encontrar como. Me disse, fica, porém não pude encontrar onde. Me disse, não te jubiles, e me desconcertou. Tá? A experiência da perplexidade, né, conforme narrada por Ibn Arabi. Porém, a perplexidade, mais que uma forma de conhecimento, ela é uma forma de ser que abre possibilidades de acesso à estação da não estação. Né? Então, a ideia que eu queria trabalhar aqui, como forma de ser, não é somente uma perplexidade cognitiva, mas desenvolve um ser que é capaz de viver na perplexidade e que vive a perplexidade de uma forma criativa, agregando elementos, agregando olhares, agregando saberes, agregando relacionamentos. Né? E isso, justamente, a condição fluídica do Kalbi é que permite. E se uma pessoa desenvolve essa condição de ser e de conhecer, ele pode desenvolver, e eu já estou caminhando, faltam 4 minutos para eu terminar o meu tempo, né? Vou caminhar. Isso abre para uma possibilidade do que eu chamaria de cardiognose. Não é uma expressão minha, Santo Agostinho já usava essa expressão, né? Mas a cardiognose, um conhecimento que se Ibn Arabi, quando vai trabalhar a cardiognose, ele, de alguma maneira, ele procura diferenciar o conhecimento intelectivo do conhecimento, o conhecimento intelectivo, conhecimento racional, né, do conhecimento cordial. Né? Intelecto, em árabe, é aql, né? E que tem na sua raiz, né, na sua palavra, aql pode ser entendido como aquilo que prende, que ata. Né? E justamente o coração, né, conhece bem porque ele não prende, ele permite que se passe por si, quando ele está polido, quando ele está bem trabalhado, como um espelho, ele permite que passe por si uma série de imagens. Né? Entretanto, sem a lógica cordial, até o conhecimento intelectivo para Ibn Arabi é falho, né? Porque justamente o intelecto aprisiona, fragmenta a realidade e o coração permite essa manifestação fluídica do que seria a própria vida. Né? E daria conta de captar, né, a fluidez do próprio real. Né? Citando Ibn Arabi, Futuh al-Makiar, número 3, quando os gnósticos o conhecem através dele mesmo, de Deus, do real, se distinguem dos que conhecem através de sua própria consideração racional, Nazar, porque possuem a não limitação, enquanto os outros possuem a limitação. Aí a grande diferença que ele faz entre o conhecimento cordial e o conhecimento intelectivo ou racional. Tá? Enquanto o conhecimento racional trabalha de forma analítica, recortando, diferenciando, classificando facetas do mundo, da realidade, do real, o coração permite uma visão sintética e integradora, tá, da realidade, que na pluralidade de dinamismo das manifestações do real não possui uma qualificação única. Nesse sentido, o coração trabalha como uma orientação, semelhante da Qibla, né? A orientação, a direção de Meca. Né? E ao possuir essa condição de centro do ser humano, o coração faz possível uma série de operações, tá? Diferente do intelecto, não contraditória ao intelecto, diferente, tá? Que são as possibilidades de condensação, olhar para além das formas, concentração e reunir e integrar os aspectos diversos da realidade. Porém, para o coração fazer isso, ele precisa também de uma certa habilidade. Não só ele precisa estar purificado, esvaziado, polido, né, para atingir a sua condição de ductilidade, mas ele precisa adquirir a compreensão. Né? Somente com a compreensão, né, esse coração consegue
olhar, né, perceber de outra forma o sentido profundo das coisas, atingir o coração da realidade, o ser da realidade, a partir do real, né? E quando a compreensão se estabelece, se abre a possibilidade de kashf, né? Revelação, manifestação, conhecimento esotérico. E a razão começa a contribuir, subordinada à intuição compreensiva e ao processo gnóstico, né? Marifa, né? Proporcionando uma ciência esotérica, e al-Bati, que é, a sua vez, uma experiência de Dauk, de gosto íntimo, né? E para fazer isso, né, não só se purificar enquanto espelho e se esvaziar, vaziar-se, também viver o processo de Faná e Bacá, né? Processo importante de aniquilação e subsistência no real. Somente assim o coração, né, dá acesso a uma perplexidade e permite, enquanto vivência da perplexidade, abrir a experiência de estações não nomeadas, né, que a Ibn Arabi vai chamar da estação da não estação. Então, a experiência de Faná e Bacá, como uma experiência forte que também geraria perplexidade, né? Somente quando o coração se permite a esse tipo de vivência é que ele permite a vivência da perplexidade propriamente dita e acesso à morada da não morada, ou à estação da não estação. Com isso eu termino, né? Graças, muito obrigado pelo convite e pelo tempo a mim disponível. Me ative aos 41 minutos. Obrigado. Obrigada,